Olá, tudo bem? Meu nome é Edson, eu sou da hipnose Borgesan e eu trabalho com a hipnose clínica há mais de 12 anos. Eu sou formado em administração de empresas, com gestão de pessoas, pós em finanças, e a minha história como hipnoterapeuta, ela começou há muitos anos atrás, quando eu trabalhei com o Nelson Piquet. Exatamente. Na época, eu fui contratado e fui fazer diversos cursos para utilizar as técnicas, as ferramentas dentro da empresa dele. A ideia era desenvolver pessoas. E quando eu estava fazendo um módulo de coaching e apareceu a hipnose no meio daquele módulo, eu achei que era fantástico o fato de aprender hipnose e como aquilo encurtava o resultado. De lá então, eu fui me especializando e aprendendo programação neurolinguística, hipnose clínica e as diversas modalidades que a hipnose possui, como regressão de memória, regressão de idade, regressão a vidas passadas, enfim. A hipnose e a programação neurolinguística, elas são consideradas chamadas de terapias alternativas. E eu me recordo, quando eu estava fora do Brasil, fazendo o curso, que o professor comentou com a gente: as pessoas que procurarem vocês para atendimentos, elas vão ter passado por diversos profissionais, terapias convencionais e até religião, e quando vierem até vocês, vocês são o último caminho que elas devem estar buscando. E o mais interessante é que, chamada de terapia alternativa, ela acaba se tornando uma terapia muito eficaz. A hipnose, ela vai atuar a nível subconsciente. Quando nós colocamos o paciente saindo, tirando ele do estado racional, jamais ele ficando inconsciente, mas fazendo com que ele possibilite acessar o nível subconsciente, que é onde estão as nossas memórias. Eu tenho diversos casos que eu poderia estar citando, mas o mais recente deles foi de uma pessoa, um rapaz, na verdade, que eu atendi, com mais de 40 anos de idade, onde ele comentou que ele estava com um problema em que ele não conseguia segurar as fezes. Ele estava utilizando até fralda por causa disso. E aí, na regressão, nós chegamos num momento em que ele estava na escola e que lá na escola, quando ele tinha 7 anos de idade, ele não conseguiu se segurar e tinha feito cocô na calça. Aí, a professora sentiu o cheiro e perguntou quem tinha feito aquilo. E é óbvio que nenhum deles quis dizer quem foi. Apenas um, é claro, tinha feito, mas ninguém se denunciou porque apenas um é que tinha feito aquilo. E aí ela disse então: eu vou baixar a calça de cada um de vocês até descobrir quem foi. E ela começou a fazer. Colocou eles em pé e ia, um por um, baixando a calça. Até que ela chegou nele. E quando ela baixou a calça dele e descobriu que era ele, ela começou a chamá-lo de cagão, de que ele não conseguia se segurar as fezes, e todo mundo dando risada, e ela chamando ele de cagão, apontando para ele, os alunos também, aquela gargalhada toda. Imagina a humilhação que ele passou. Ele tinha 7 anos de idade quando isso aconteceu. Passou o tempo, passaram-se os anos e tudo bem. E aí, depois de 40 anos, ele começou a ter a mesma condição de quando ele fez na calça naquela idade de 7 anos. E aí vejam só, ele tinha ido no médico, tinha se tratado, estava tomando remédio e não tinha nenhuma questão física, era completamente emocional. E aí no momento da regressão, nós ressignificamos aquilo. O adulto que estava ali acompanhando ele, que era ele mesmo, no momento presente, o eu adulto dele, voltou até o momento da criança que estava passando por aquilo e ele ajudou a sua criança a conhecer aquilo e perceber de uma outra forma,
de uma outra maneira, através do auto-perdão, através do perdão para aquela professora, enfim. Dali em diante, daquela sessão em diante, ele nunca mais teve nenhum problema de não conseguir segurar as fezes. Enfim, eu teria centenas de casos para comentar e outros mais, mas o que a hipnose nos dá de possibilidades? Diversas, imensas possibilidades, porque nós sabemos que tudo está em nossa mente. Alzheimer é uma doença do esquecimento. Você já se perguntou por que as pessoas morrem de Alzheimer? Ora, porque nós viemos com programações de fábrica, como eu gosto de dizer, que elas nos garantem batimentos cardíacos, respiração, que os rins funcionem, que quando a gente beba uma água, ela circule no nosso organismo, atuando das formas como ela deve atuar. O Alzheimer faz com que essas programações deixem de percorrer o caminho correto. Nós esquecemos, por exemplo, de que o coração tem que bater, de que nós temos que respirar, enfim, uma série de coisas. E a hipnose, ela consegue atuar em outras programações que nós acabamos recebendo ao longo da vida, programações da infância, como esse rapaz que eu acabei de citar. Por isso, se você quer saber mais sobre hipnose, descubra. Existem várias técnicas, várias formas de trabalhar questões emocionais, utilizando a hipnose, a programação neurolinguística, como a terapia alternativa, mas com resultados fantásticos, extraordinários. Meu nome é Edson, eu sou da Borgesan Hipnose e Coaching e é um prazer ter gravado esse vídeo para vocês. Muito sucesso!